O hipotireoidismo é realmente uma disfunção da tireoide, classificada como doença, né, pelo Código até Internacional de Doenças, nós temos, e é algo que preocupa, não como um câncer, é claro, as pessoas fiquem tranquilas, tratando e acompanhando, o hipotireoidismo dificilmente vai levar a uma complicação, é raro acontecer complicações pelo hipotireoidismo, a não ser que aconteça um menosprezo muito grande e a pessoa tenha complicações. E não trate, né? Não procure o Tenha médico. complicações em órgãos-alvos em que a tireoide passa a ter realmente uma influência também. Mas o hipotireoidismo pode ser muito bem controlado, tratado, sem haver problemas e a pessoa viver plenamente sua longevidade, sem problemas maiores da saúde. Mas o que é que pode gerar esse problema, que é uma disfunção, se assim poderia dizer, da tireoide, É né? uma doença de disfunção. O hipotireoidismo, né, a tireoide ela tem a função de produzir os hormônios que vão regular o metabolismo do organismo como um todo. Então, vai influenciar na questão do funcionamento do coração, né, do cérebro, a questão de memória, de humor, a pele da pessoa vai sofrer influência, o ritmo intestinal, prisão de ventre, constipação ou não, a disposição física da pessoa, sono, peso, ficar mais pesado ou mais leve. Então, todo o metabolismo ele vai ser regulado pelos hormônios da tireoide. Funciona como um acelerador para deixar de forma homogênea o funcionamento do organismo. Então, você tem os hormônios, né, principalmente o T3 e T4, e eles são produzidos pela tireoide, vão trazer essa regulação metabólica do organismo, permitindo você funcionar para mais ou para menos, né, o metabolismo. Se ele funciona para menos, você então tem o hipo, que é abaixo. Tireoidismo. A tireoide está funcionando, produzindo hormônios abaixo do que deveria e você passa a ter o hipotireoidismo. O que é que provoca ele fazer esse trabalho a menos, quer dizer, abaixo do satisfatório, para que os nossos telespectadores entendam? Geralmente, a disfunção da tireoide, anteriormente, há muito tempo, a gente pode até falar depois sobre a questão do iodo, você tinha a falta de iodo na alimentação. Hoje, já atualmente, de forma moderna, os governos, não somente no Brasil, obrigam a questão de enriquecer o sal, né? O nosso sal que é comercializado para alimentação, com iodo, para justamente fazer a prevenção dos chamados bócios endêmicos que existiam muito no passado, era comum você assistir no passado ainda no Brasil, as pessoas que... O bócio, a papada, né? A tireoide, ela, por falta de iodo, o hormônio estimulante da tireoide, o TSH, ele fica em excesso, ele subia e iria estimular a produção dos hormônios periféricos, chamados hormônios produzidos pela tireoide. E isso fazia com que a tireoide fosse estimulada para tentar compensar, crescer. E aí você tinha os chamados bócios. Isso já diminuiu a incidência com a inserção do sal, do iodo no sal. Isso já acontece em vários países, não somente no Brasil. Então você tem a hipofunção. Com essa correção, mas é importante falar do iodo depois, deixar para que as pessoas atentas e não mudem, não saiam do programa, a gente pede para que a gente fale do iodo já já. Então, o que é que acontece? Hoje, atualmente, a principal causa de disfunção da tireoide são a disfunção autoimune, em que o organismo começa a identificar as células de tireoide como não naturais do organismo e fazer com que a glândula vá se atrofiando e deixando de produzir os hormônios da tireoide. É importante dizer que isso tem uma relação genética, mas também se evidencia uma grande relação desse processo autoimune com a disfunção do sistema imunológico, com estresse, ansiedade, estilo de vida, isso tudo pode favorecer. Mas há uma predisposição genética a essa doença que a gente coloca e é muito importante salientar para a população. Hoje, com o advento da internet, nós temos, pelo menos eu me preocupo muito em acompanhar aqueles vídeos de médicos até renomados, dando ciência a respeito do iodo. O iodo que é a base, inclusive, algumas pessoas fazem uso, a ingestão do Lugol Forte 5%, que é a base de iodo inorgânico, né? É certo usar 2 gotas diárias do Lugol? Pronto, você quer responder isso agora? A gente fala do iodo no final, para segurar o pessoal. Vamos segurar para despertar a curiosidade. Mas a gente vai falar do iodo, que é importante na questão do tratamento e acompanhamento da tireoide. Mas eu queria pedir a você antes, para alertar a população, e a gente vai falar já do iodo, que no diagnóstico do hipotireoidismo, né, para tentar seguir, estou sendo ousado aqui, atrapalhando talvez você. Não, mas claro. Inclusive eu vou querer que você estabeleça a diferença entre o hipo e o hipertireoidismo. Pronto, a gente já pode falar isso. Então, o hipotireoidismo é a disfunção da tireoide quando há uma produção menor de hormônios da tireoide. O hiper é quando você tem uma bem acima. É uma produção acima. Então, no hipo, para esclarecer, você as passa... consequências que o cada hipo uma você traz. vai ter
você vai ter um desaceleramento geral do organismo, em todos os seus órgãos. No cérebro, você pode ter comprometimento da memória, né? É muito frequente, disposição física, a gente falou nesse instante, ritmo intestinal, todo o metabolismo, perda de peso, ganho de peso no hipotireoidismo, a perda você vai ter no hipertireoidismo, né? Então, o que é que acontece? Você vai ter uma disfunção que vai favorecer a lentificação toda do organismo como um todo, e você acaba perdendo realmente disposição e rendimento como ser humano, e favorecendo a depressão, aumento de peso. Favorecendo a depressão, viu? Tudo isso. Inclusive no hipotireoidismo subclínico, em que você tem o hormônio estimulando a tireoide, chama TSH, que ele pode estar elevado e os hormônios periféricos se mantendo normais. Mas isso ainda está relacionado a várias alterações clínicas, inclusive a riscos maiores de arritmia cardíaca, né? Então você tem que estar atento a tudo isso. Vamos lembrar de arritmia, tem um remédio da própria arritmia, que também alguns que podem também trazer disfunção da tireoide, que tem que estar acompanhando com o médico. Então você tem várias causas, situações, e o quadro clínico é esse do hipotireoidismo. No hipertireoidismo, você tem um aceleramento do metabolismo, com tendência à perda de peso, tremor, ansiedade exacerbada, palpitação, coração acelera, e você pode ter um emagrecimento, perda de peso. Mas aí detalhe que é importante trazer para a população. O hormônio da tireoide, ele serve para perder peso, mas ele faz perder justamente, como ele acelera o metabolismo, ele faz perder massa muscular e menos gordura. Então, o que é que acontece? É um aceleramento que não é bom do ponto de vista de usar hormônio da tireoide para auxiliar na perda de peso. Não é bom, não é muito recomendado, não é muito saudável você utilizar. Algumas pessoas às vezes usam, alguns profissionais, utilizar a suplementação como uma alternativa para auxiliar numa perda de peso. Ele vai acelerar a perda de massa muscular e perda de proteína. Então, não é ideal utilizá-lo como alternativa para a perda de peso. Porque geralmente acontece ao contrário, né? Baixa a gordura, como a gente costuma dizer, deixando a massa muscular, né? Assim. Isso. Mas quando você usa o hormônio da tireoide para perder peso, você perde mais massa muscular e menos gordura. Então, não é saudável usar essa alternativa para a perda de peso. Aproveitando aqui que o assunto aí... Então, você tem o hipertireoidismo e o entendimento sobre os hormônios da tireoide que servem para a gente entender. Aí a gente entra na questão do iodo, que você falou. Sim. Né? Aí é a questão do iodo. O Lugol. O Lugol. Né? O Lugol é uma alternativa que tem crescido no país, né? E muito bem divulgada na mídia, para que as pessoas possam usar para a prevenção da falta de iodo. Preste atenção. Prevenção da falta de iodo. E como você sabe que está com falta de iodo? Justamente. Você já dosou seu iodo? Rapaz, eu não tenho lembrança não. Pronto. Viu? Então essa é a questão. Veja só, isso é informação nova até para a população, talvez a nível Brasil. A gente tem pedido a dosagem de iodo para os pacientes. Por coincidência, veja só o contrassenso do Brasil. Somos um país em desenvolvimento, né? Isso é importante para a saúde pública, é uma informação de saúde pública, de interesse público. O Brasil coloca e o governo obriga que o sal seja enriquecido com iodo para a prevenção de distúrbios da tireoide. Muito bem. A maior parte da população não pediu dosagem de iodo, nunca dosou seu iodo. E aí começa a usar o Lugol de forma empírica, Os planos de saúde não são obrigados, pelo que eu procurei saber, né, a pagar sobre a dosagem do iodo, né, para dosar o mineral, que não é nada demais. E alguns pacientes, se a gente coloca o iodo, às vezes não fez, não, o plano de saúde não cobriu. Então, é importante salientar a população que pelo menos uma vez ao ano, principalmente aqui o detalhe, dica importante, talvez não exista ainda na mídia, as pessoas hipertensas. Por que o hipertenso? Sabe por quê, Dudu? Porque o hipertenso ele faz a restrição de sal da dieta. Ele vai ao cardiologista, tem que evitar o sal, porque o sal é o principal fator desencadeador de crise hipertensiva, né? Uma dieta rica em sal, um erro alimentar com muito sal pode criar uma crise hipertensiva, levando a sequelas sérias de saúde. Então, o hipertenso evita o sal. Ele evitando o sal, ele pode ficar carente de quê? Iodo. De iodo. Então, a pessoa hipertensa, principalmente, deve estar dosando iodo. Aí você, então ela usa o Lugol. Aqui outra informação importante. Você tem que dosar e acompanhar, porque também o excesso de iodo pode trazer prejuízo à tireoide, inclusive levando à disfunção até o próprio hipotireoidismo. Então a falta de iodo pode comprometer, como também o excesso. Então o uso do Lugol, ele é aparentemente saudável, mas a gente tem que recomendar às pessoas cautela no uso, porque o ideal é se você não está usando... Acompanhamento médico, né? Ter o acompanhamento, dosar, não é caro se o plano não cobrir, realizar a dosagem do seu iodo, acompanhar com carinho, porque há um crescimento muito grande e a gente pode ter um erro de concentração, as pessoas se atrapalharem na questão de contagem de gotas, principalmente as pessoas mais idosas, de fazer... De como uma gotinha a mais ou a menos... Aí ao longo, se você de grão em grão, aquela história, então tem que ter cuidado para depois não estar com excesso, né? De mineral trazendo problemas para a sua saúde. Então, ter cuidado para tentar fazer a dosagem. Isso é importante a gente salientar aqui. É importante a gente colocar. Então,
essa é a dica em relação ao iodo. As pessoas hipertensas, principalmente, todos devem, importante pelo menos eventualmente, for ao médico, quando for pedir a dosagem do seu colesterol, sua glicemia, aí pede a dosagem do iodo também, por que não? Aí verifica como está seu índice de iodo, se o iodo está baixo, se está alto, e a gente já tem feito isso e a gente constata pessoas, às vezes, principalmente os hipertensos, com iodo até indetectável, bem baixo. Bem baixo. Aí você pergunta, e como repor? Justamente. Hoje, você vai notar, as mulheres, a ginecologia usa muito a obstetrícia, as mulheres, para não ter problema da falta de iodo em relação ao feto, já tem nas farmácias e vende suplementos só de iodo, para a gestante, então a gente já conhece. Então é só a gestante, só o feto vai ter problema com iodo, então a pessoa pode ter. Então você tem iodo indicado normalmente para a gestante, que pode ser utilizado, ou pode também manipular a dosagem de iodo, geralmente eu faço, e você pode fazer um controle, a pessoa está com iodo baixo, porque tem que medir a depois tem que necessidade, acompanhar, né? você tem que acompanhar, evitar os excessos, tentar fazer a reposição e acompanhar a cada 3, 4 meses até deixar no nível e você verificar de acordo com o que a pessoa está. E se ela realmente é hipertensa e fica muito restrita ao sal, e essa dieta para manutenção do controle da hipertensão acaba deixando a pessoa com a carência, você tem que realmente fazer uma suplementação. Aí você pode tentar, ou você pode ter isso casualmente, faz, depois acompanha, talvez não precise mais. Então tudo a gente tem que acompanhar. Cada caso é um caso, cada indivíduo tem sua forma de ser e é um ser individualmente perfeito por Deus, e a gente tem que acompanhar com carinho. Agora, seria que possível, será que haveria tempo da gente falar em rápidas palavras sobre o câncer de tireoide? Pronto, muito bem colocado. Você aqui, o câncer de tireoide. O câncer de Porque tireoide... muita gente tem essa preocupação, Pronto, os né? nódulos da tireoide. Pois é. Aí você deve ter vários telespectadores, certamente, principalmente as mulheres. A presença de nódulo na tireoide é cerca de 5 a 7 vezes maior nas mulheres. Então, as mulheres, principalmente a partir de 45, 50 anos, 70 anos, têm uma frequência muito grande de nódulos da tireoide. E aí as pessoas têm medo do câncer. Esclarecer, é importante esclarecer. É bom estar verificando. Com o advento da ultrassonografia, antigamente se fazia se verificava os nódulos apenas palpando. E somente 5% dos nódulos conseguiam ser palpados, porque os nódulos pequenos, muito pequenos, você não consegue palpar, Então, o que é que acontece? A pessoa ficar tranquila. Geralmente, os nódulos malignos são aqueles que têm mais de 1 centímetro de diâmetro. Você pode tê-los já menor. Mas então, esses nódulos pequenos, em grande quantidade, tem uma possibilidade menor de ter câncer. Merece acompanhamento, o médico vai tranquilizar, vai definir o tempo, seu endocrinologista, seu clínico, seu geriatra, quem queira, vai dizer a frequência de realização de exame e acompanhamento desses nódulos. O detalhe, um percentual não grande somente vai se malignizar. Então, somente cerca de 15% em média dos nódulos podem se tornar malignos. E esse câncer da tireoide, geralmente, ele não é um câncer tão agressivo. Então, as pessoas não devem estar apavoradas, aterrorizadas, porque possuem um nódulo. Um percentual, a maior parte dos nódulos são benignos, a grande maioria dos nódulos são benignos, principalmente quando você tem vários, aquele nódulo isolado, grande, esse sim merece uma atenção maior. Vai fazer o ultrassom para verificar se o nódulo tem circulação central, periférica, o aspecto do nódulo ao ultrassom, hoje em dia é moderno, com Doppler, vai permitir verificar se ele tem merece, até pelo tamanho e o aspecto do nódulo, na classificação que já existe, critérios, vai definir se merece fazer a punção, com a biópsia para buscar realmente a possibilidade de malignização ou não. Então, as pessoas têm que ficar tranquilas, porque hoje a capacidade de acompanhamento é muito eficaz, a grande maioria dos médicos já segue o mesmo protocolo e raramente você vai ter hoje em dia uma pessoa com a vida complicada por um câncer de tireoide.